Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. Eu sou um obeso em recuperação, eu sofro com a obesidade desde a infância. Cheguei a pesar 145 quilos já como cardiologista e descobri no esporte, depois da cirurgia bariátrica, uma poderosa ferramenta de transformação que mudou a minha vida em todos os aspectos. O esporte foi fundamental para que eu tivesse de volta a autoestima, a confiança, que eu pudesse me importar melhor com as coisas que aconteciam ao meu redor, melhorou o meu desempenho profissional, minhas relações familiares, minhas relações sociais. Então nós temos dito aqui no canal, com os nossos vídeos, os nossos conteúdos, que o esporte é uma ferramenta poderosíssima de transformação. Se você está num estilo de vida que ainda não tem o esporte regular como um pilar fundamental na sua vida, que você se sinta encorajado através do nosso conteúdo aqui no canal para desenvolver uma atividade física regular, claro, atividade de sua preferência. Eu comecei na corrida de rua, descobri o triatlo logo depois, comecei praticando as provas de triatlon de curta duração, curta distância, e depois fui até o Ironman Brasil, a maior prova de triatlo que se pode fazer em um dia, e realmente eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida, foi algo que realmente me transformou completamente. Eu gosto de dividir essa experiência aqui com vocês, tanto do ponto de vista profissional, da minha vivência como cardiologista, e também do ponto de vista pessoal. Então eu agradeço muito por você estar aqui, por você acompanhar o nosso conteúdo aqui no canal Transpire e Transforme. Nós também temos um perfil lá no Instagram, se você não sabe, temos o Transpire e Transforme Podcast, que é uma maneira mais prática de você acompanhar o conteúdo que nós postamos por aqui. Então você vai fazer uma caminhada, você vai na academia, você pode colocar o seu fone e também estar por dentro do nosso conteúdo Transpire e Transforme. Não se esqueça de checar as nossas playlists. Nós temos o Papo de Cardiologista com assuntos relacionados à cardiologia, atividade física, obesidade, que é o assunto com que eu tenho grande identificação. Falamos também das histórias de transformação, onde outras pessoas também compartilham conosco as suas experiências de como o esporte também transformou as suas vidas. Então, é uma playlist muito legal. E também temos o Bora Transformar, que é o nosso papo como especialista. Eu falo com médicos, com nutricionistas, com profissionais de várias áreas, para que a gente tire um pouco de dúvidas e consiga entender melhor aspectos relacionados principalmente à atividade física. Então, vamos lá, o nosso vídeo de hoje vai ser sobre um assunto meio complicado, mas é importante que nós tenhamos esclarecimento sobre esse tópico, que é morte súbita e exercício físico. A morte súbita, ela sempre é um assunto muito impactante. Ela é uma tragédia sob todos os aspectos, indivíduos de todas as idades, principalmente quando ela é relacionada ao exercício físico, quando ela ocorre por pessoas que estavam presumidamente cuidando da saúde e que têm o infortúnio de ter uma parada cardíaca. Aqui vai um pequeno parêntese com relação à terminologia. Nós chamamos de morte súbita todo evento que cursa com parada cardiocirculatória, parada cardiorrespiratória. Se essa pessoa for reanimada com sucesso, nós vamos falar um pouquinho desse ponto lá na frente, nós continuamos mantendo o termo, a terminologia morte súbita ressuscitada. Nós dizemos que o paciente ele foi vítima de uma morte súbita ressuscitada. Então você vai falar assim, poxa, morte súbita, mas ele não morreu? Mas a terminologia é importante para enfatizar um evento trágico, potencialmente fatal e que felizmente foi revertido. Na maioria dos casos, esse evento não é revertido com sucesso. A pessoa pode ter o seu evento fatal como a primeira manifestação de uma doença cardíaca grave. E é isso que nós vamos falar um pouquinho aqui. Bom, nós dividimos a morte súbita em 3 categorias de causas. Nós temos as anormalidades cardíacas estruturais,
que são doenças do músculo cardíaco, e não somente do músculo, mas de grandes vasos que saem ou que chegam no coração. Nós temos as anormalidades cardíacas elétricas e nós temos anormalidades cardíacas adquiridas. Antes de entrar especificamente em cada um desses assuntos, felizmente a morte súbita no ambiente de exercício físico ela é de ocorrência extremamente rara. Ela pode ocorrer em cerca de 3 casos a cada 100 mil pessoas ou em 3 casos a cada 1000 atletas. E aí quando nós falamos atletas, nós falamos geralmente nos atletas profissionais ou mesmo que não sejam pessoas profissionais, mas atletas de alto rendimento, não necessariamente profissionais. Então, felizmente, a morte súbita em academia ela é rara. O que acontece, como ela realmente traz um grande impacto, ela é muito trágica, a gente acaba sabendo, porque sempre sai na mídia, seja numa mídia local, numa cidade pequena, no rádio, no jornal local, ou numa mídia de grande circulação quando envolve alguém famoso, né, alguém mais conhecido, mas a gente sempre pipocam notícias com relação à morte súbita. Então, a gente ouve bastante, tem a impressão de que é uma ocorrência comum ou não tão raro quanto parece, mas felizmente sim, ela é uma ocorrência rara. Então vamos falar um pouquinho das nossas causas, as anormalidades cardíacas congênitas. Bom, como eu disse, são doenças que acometem não somente o músculo cardíaco, mas podem acometer grandes vasos que saem ou chegam no coração. E o ponto interessante é que essas doenças, elas são diagnosticadas pela autópsia. Então, se uma pessoa nunca teve nenhum sintoma e teve uma ocorrência de morte súbita, a doença cardíaca que levou a essa morte súbita, ela é detectada na autópsia se for uma anormalidade cardíaca congênita estrutural. Então, existem doenças como a cardiopatia hipertrófica, que é a doença que leva mais comumente à morte os atletas, principalmente os de alto rendimento e os atletas profissionais. É uma anormalidade congênita onde há um crescimento exacerbado de uma parte do coração que obstrui a saída do sangue. Pode ter também a displasia ritmogênica do ventrículo direito, quando o ventrículo direito ele é preenchido por camadas de gordura, isso pode desenvolver arritmias. Pode existir também a síndrome de Marfan, que é uma síndrome muito bem descrita, onde pode ocorrer fragilidade na parede de grandes vasos e ruptura. Inclusive há uma ocorrência de uma jogadora de vôlei na década de 80 que teve uma morte súbita e a causa foi ruptura de aorta. Então essas doenças cardíacas são causa de morte súbita. Outra causa, anormalidades coronárias, quando as coronárias não saem exatamente da aorta, mas você pode ter uma coronária que sai de um outro vaso e acaba levando o coração ao sofrimento e desencadeamento de arritmias que também podem causar a morte súbita. Então, esse é o primeiro grande subgrupo de anormalidades cardíacas congênitas estruturais identificáveis na autópsia. O segundo grande grupo é o grande desafio do cardiologista, que são as anormalidades elétricas, que são geralmente congênitas. O coração ele é um músculo muito excitável. As células cardíacas, os miócitos, as células musculares do coração, elas são excitáveis porque elas têm que desempenhar a sua função contrátil. E quem comanda o músculo a se contrair são as chamadas células marca-passo, que impulsionam, dão um impulso elétrico para que essa célula contraia e o coração ejete o sangue que chega nele. Existem algumas anormalidades que podem acontecer dentro desse circuito elétrico e que são de difícil diagnóstico. Esses casos, como eu disse, que são um grande desafio, pode acontecer que nem a autópsia detecta. Então é um caso bastante complicado a ocorrência de morte súbita quando há uma anormalidade elétrica. Entretanto, a maioria das doenças cardíacas elétricas, elas são de herança genética, de herança autossômica, herança genética. Então, geralmente, o paciente ele tem casos na família de pessoas que morreram subitamente ou pessoas que têm histórias
de desmaio, ele já pode apresentar, às vezes chega no cardiologista com uma história, olha, eu estava fazendo uma esteira, estava fazendo um treinamento e eu tive um apagão e desmaiei, não vi nada, acordei depois. Geralmente isso acontece por causa de uma arritmia que felizmente ela se resolve espontaneamente, o coração volta a bater normalmente. Mas do mesmo jeito que ela pode resolver espontaneamente, ela também pode não resolver espontaneamente, a pessoa pode ter o seu desfecho fatal. Então, a história é muito importante, tanto a história pessoal, os antecedentes pessoais, a história clínica do indivíduo, como a história familiar, por ser uma doença de transmissão genética. Então, são muitos nomes das pessoas que descobriram essas doenças e é difícil que as pessoas retenham essa informação. Então você tem a síndrome de Brugada, a síndrome de Wolff-Parkinson-White, a taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Então são vários nomes de médicos cardiologistas que descobriram e descreveram essas doenças. E esse é o ponto interessante. As pessoas que têm anormalidades elétricas não diagnosticadas, cuja primeira manifestação da doença é a morte súbita, é difícil de identificar, geralmente você não consegue identificar isso na autópsia. Por quê? As células que fazem o curto-circuito ou pequenos filamentos que fazem esse curto-circuito elétrico, elas não são identificáveis na autópsia, isso seria microscópico. Então, se você não tem nenhum dado relacionado, é muito difícil que se faça o diagnóstico. E a terceira causa, que é a causa mais comum, são as anormalidades cardíacas estruturais adquiridas. Essas são as causas mais comuns. São doenças que aparecem no curso da vida e que, se não foram diagnosticadas, e a maioria dos casos poderia ter sido diagnosticada, então esse é um grupo de doenças cuja morte súbita pode ser prevenível, as pessoas que não vão atrás, elas podem ser vítimas de uma morte súbita em pessoas que têm doenças adquiridas. Então, pessoas que têm hipertensão arterial cronicamente, com acometimento cardíaco, doença arterial coronariana, pessoas que têm também diabetes, dislipidemia, fatores de risco para a doença coronária, pessoas que fumaram durante muito tempo, pessoas obesas que estão no processo de emagrecimento. Então, pessoas que têm fatores de risco para doenças coronárias, que nunca fizeram check-up, que nunca foram atrás, que nunca tiveram uma liberação médica para desempenhar atividade física, estão num grupo de risco para a morte súbita. Outros casos podem ser miocardite, que pode ser desencadeada por outras doenças, traumas direto sobre o coração, como o chamado comotio cordis. Eu até já fiz um vídeo lá no Instagram falando um pouco sobre isso. O comotio cordis pode acontecer quando há um impacto muito forte, pontual, na caixa do peito, no peito diretamente, que não chega a ser penetrante, não é um trauma direto no coração, mas esse trauma indireto, como pode ser um soco, um chute, uma bolada, um impacto forte, quando isso pega num período específico da atividade elétrica do coração, pode desencadear uma arritmia que pode ser fatal. Então, nós vimos esses três grupos: as anormalidades cardíacas congênitas estruturais, as congênitas elétricas e as doenças adquiridas com as quais nós devemos ter cuidado. Bom, como diz o ditado, raramente o peru morre de véspera, né? Porque você tem que planejar o evento onde você vai servir o peru. Então a morte súbita, ela rarissimamente, ela ocorre sem dar nenhum tipo de aviso. É relativamente comum que as pessoas que passaram por morte súbita ressuscitada refiram que anteriormente ao evento, que elas vão referir como um apagão e tudo mais, elas têm uma história anterior que não foi diagnosticada. Então, pessoas que têm queixas de dor no peito, falta de ar, cansaço, tontura, desmaio, devem, sem dúvida nenhuma, ficar atentas e procurar um cardiologista para uma liberação. E como que essa liberação é feita? Nós temos vídeos aqui no canal falando sobre check-up cardiológico, mas ela é basicamente feita através de uma história clínica completa, onde vai se questionar o indivíduo sobre sintomas, doenças
comorbidades, doenças adjacentes, histórico familiar, uso de medicações, histórico pessoal de alguma cirurgia, algum procedimento que já tenha sido feito. Depois disso, o cardiologista vai fazer um exame físico completo na detecção de alguma anormalidade, um sopro no coração, alguma coisa que ele ache de diferente. Depois da história clínica e exame físico, o cardiologista vai lançar a mão de exames complementares. Na grande maioria dos casos, um eletrocardiograma, um teste de esforço com a esteira simples e um ecocardiograma já vão elucidar a grande parte, mais de 90% dos diagnósticos. Se houver algum desses exames que esteja alterado, ou mesmo se o exame for normal, mas a clínica do paciente for muito sugestiva, há prosseguimento da investigação e aí o médico pode lançar mão de outros exames como tomografia, ressonância, cateterismo cardíaco. Então existem várias outras ferramentas, exames de medicina nuclear, exames para detecção de arritmia, como Holter, a monitorização de eletrocardiograma de 24 horas. Então existem várias outras ferramentas que o cardiologista pode lançar mão para investigação de uma pessoa que pode ter um sintoma que ele ficou lá encafifado, que ele ficou encucado. Bom, então esse foi um esclarecimento com relação às causas mais comuns de morte súbita. E eu gostaria de falar um pouquinho da questão quando ela ocorre no ambiente de academia. Então é importante que os lugares que têm uma circulação de pessoas de cerca aí de 500 a 1.000 pessoas por dia, existem leis específicas sobre isso. Mas elas falam geralmente em torno de 1.500 pessoas. A gente geralmente tende até a trazer um pouco para baixo, diminuir um pouco para aumentar a segurança das pessoas. Que locais de grande circulação, como grandes academias, clubes, tenham um desfibrilador externo automático, de fácil acesso e que pelo menos em algum dos turnos de trabalho exista uma pessoa que consiga manusear, treinada para manusear o desfibrilador externo automático. Ele foi feito para que seja manipulado por pessoas leigas que tenham um treinamento básico, não precisa ser médico nem profissional de saúde, mas as pessoas têm que ter um treinamento básico para manusear o desfibrilador externo automático. Então, locais de grande circulação, o desfibrilador tem se mostrado uma ferramenta muito importante na preservação de vidas de pessoas que tiveram um evento de uma morte súbita, né, uma arritmia ventricular potencialmente fatal. O desfibrilador é capaz de reverter até que se chame uma ambulância, o SAMU, o resgate, alguém que pode, aí sim um médico que vai prestar uma assistência avançada com a introdução de medicação e de outras medidas. Então é importante que os locais de grande circulação tenham o desfibrilador e pessoas treinadas que possam manipulá-lo também. Certo? Então eu agradeço muito por você ter ficado comigo até aqui o final desse vídeo. Eu espero que essas informações sejam úteis. Se você acredita que o nosso conteúdo ele é um conteúdo relevante, que você também compartilhe com pessoas que podem também ter acesso ao nosso conteúdo e também com outras pessoas que podem gostar daquilo que falamos aqui no canal. Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal, no Transpire. Inscreva-se, deixe o seu joinha para esse vídeo, ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. E deixa para mim aqui também nos comentários se existe alguma dúvida, algo que você queira saber. Eu também vou ter o maior prazer de responder todas as questões e aí a gente cria um ambiente legal onde todo mundo aprende juntos, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.